Sabe, meu querido, às vezes eu fico vendo, ouvindo, visualizando alguns vídeos na internet e eu encontro muitos pastores legalistas, não é? Dizendo que o crente não pode jogar futebol. O crente não pode ser jogador de futebol porque a Bíblia proíbe. Mas esse legalismo religioso, isso está certo? Onde que está escrito na Bíblia jogador de futebol? Onde está escrito na Bíblia que o jogador de futebol ele não pode ser crente? Lá no céu pode ter médico? No céu pode ter professor? No céu pode ter empresários? No céu pode ter motoristas? Lá pode ter mecânicos? Lá pode ter pintor de casa? Lá pode ter pedreiros? Lá no céu pode ter ajudante de pedreiro? Lá no céu pode ter professor, professoras? Lá no céu pode ter gerente de supermercado? Lá no céu pode ter pescador? Lá no céu pode ter caminhoneiro? Lá no céu pode ter... Vamos ver quantas profissões. Lá pode ter faxineiro? Lá pode ter empregada doméstica? Lá pode ter frentistas? Lá pode ter gerente? Lá pode ter prefeitos? Lá pode ter governadores? Lá pode ter vereadores? E por que não pode ter jogador de futebol? Aonde que está o problema nessa pergunta que eu fiz? Que nenhuma dessas profissões vai existir no céu. Por quê? Porque ninguém vai para o céu em carne. Ninguém vai para o céu fisicamente. A Bíblia diz que todo ser humano ele vai morrer. E quando o ser humano morrer, o que volta para Deus, segundo a Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, é o Espírito de Deus que está dentro de nós. O problema é que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele foi feito, aquele versículo, ele está com um E minúsculo. O problema foi o copista. O problema é que aquele espírito ali está errado. Porque o espírito que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Pastores, esse legalismo de vocês, de onde que vocês estão tirando tanto engano para amedrontar as pessoas? Aí eu faço uma pergunta para você, pastor. Me responda com toda a sinceridade usando a Bíblia. Vamos lá, a pergunta. No céu não pode ter jogador de futebol, não é? Jogador de futebol não pode ser crente. Jogador de futebol não pode frequentar uma determinada instituição religiosa. Mas então, tirar dinheiro das pessoas em forma de dízimo e de oferta em nome de Deus, isso pode? Ué, cadê a sinceridade de vocês? Cadê a honestidade de vocês? E por que vocês falam que jogador de futebol, que o crente não pode ser jogador de futebol? Eu não estou aqui generalizando, eu estou falando para os pastores legalistas que eu vejo aí nas redes sociais falando sobre isso. Então, pastor, por que o senhor não ensina também? Aproveite a internet, aproveite as redes sociais e fala para as pessoas, vocês que são legalistas, que vocês enganaram as pessoas a vida inteira com respeito ao dízimo. Por que vocês não abrem a cara de vocês e falam a verdade, dizendo às pessoas que dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia? Por que vocês não falam que vocês mentiram para as pessoas a vida inteira? Por que vocês não falam para as pessoas, os membros da igreja de vocês, que vocês nunca respeitaram o vernáculo da língua portuguesa no que diz respeito à primeira, segunda, terceira pessoa, tanto plural como singular? Por que vocês não dizem para as pessoas que vocês nunca respeitaram, não é, o tempo verbal da Bíblia, a colocação verbal da Bíblia, o remetente da Bíblia, o destinatário da Bíblia? Vocês nunca respeitaram a cultura. Vocês nunca respeitaram o tempo. Sabe o que a Bíblia é para vocês? Uma fonte, uma máquina, um aparelho para transformar essa arma como uma arma em destruição em massa
aqueles que não querem seguir a ordem de vocês. Vocês usam a Bíblia não é para apontar o caminho de Deus. Não é para mostrar como que as pessoas têm que amar os seus inimigos. Vocês não usam a Bíblia para mostrar os feitos de Deus. Vocês usam a Bíblia somente no que interessa a vocês. O tema principal de vocês é dízimo. E uma coisa pior, dízimo em dinheiro. Se vocês respeitassem o livro de Malaquias, que é o livro que fala sobre dízimo, vocês vão falar, não, Mateus também fala. Mateus não fala sobre ninguém ser obrigado a pagar dízimo, não. Mateus 23, Jesus estava fazendo ali uma coisa. Ele estava fazendo uma repreensão aos hipócritas e aos fariseus, porque eles se gabavam de entregar dízimo, endro, colminho e hortelã, que era alimento, mas Jesus falou, mas por que vocês não fazem o mais importante da lei? Você viu? Quando vocês pegar a Bíblia para estudar, vocês, não os líderes religiosos, vocês que frequentam essas casas, que chamam de igreja, que na verdade igreja é pessoas. Igreja não é um cubículo, igreja não é um alçapão. Quando vocês pegarem a Bíblia, se vocês não tiverem conhecimento, peça quem tem. Eu vou falar uma coisa aqui, respeite o vernáculo da língua portuguesa, respeita a gramática, porque é no em todo. Aí quando vocês encontrar a palavra, o verbo vós, nós e eles, você tem que saber a quem estava se referindo. É a primeira, a segunda, a terceira pessoa, tanto plural como singular. O livro de Malaquias, ou outros livros da Bíblia, quando fala nós, eram eles. Quando fala vós, eram vocês, eram eles também. E quando fala no sentido de que alguém estava roubando a Deus, Deus diz, vós, era uma referência aos sacerdotes que recebiam o dízimo, porque eram da tribo de Levi. Deus falou, vós e toda a nação. Tem esse aqui? Vós tem, que eram os sacerdotes, administradores do templo. Agora, vós e toda a nação. Toda a nação. Não é todas as nações. Não é plural. Era singular. Vós, plural. Eram eles, os sacerdotes. E toda a nação. Quando você fizer isso, você vai entender a Bíblia de uma forma que você nunca tinha imaginado. Então quer dizer que crente não pode ser jogador de futebol, mas o crente, ele pode ser manipulado por vocês. É isso que você quer dizer, pastores? Esse legalismo, ainda bem que está chegando ao fim. Tchau, Deus abençoe.